Fala galera, estamos aqui de volta para falar sobre a série do momento, Luke Cage do Netflix. Mais uma vez com a participação do Pedro para entrar em todos os detalhes dessa série, que é o grande lançamento do fim de ano da Marvel. A Marvel aí que já lançou em parceria com a Netflix 3 outras séries, né? A primeira do Demolidor, a primeira da Jessica Jones e a segunda do Demolidor. Agora veio o Luke Cage. E aí, conta um pouco o que é o Luke Cage. Então, o Luke Cage é o terceiro herói negro, assim, realmente importante da Marvel. E foi o primeiro da Marvel a ter uma história própria, uma revista solo. Então veio o Luke Cage, que tem esse Black Power aí. E ele foi criado numa época... o Stan Lee ele era muito marqueteiro, né? Então ele sabia, tipo... uma visão, assim, bem forte do público. O movimento negro estava crescendo, os Panteras Negras, e assim, a época da segregação, a época da luta pelos direitos civis, dos anos 60. Então ele quis dar importância para isso e assim, pegou esse filão do Blaxploitation, né? Que era um cinema mirado ao público negro, era esse nicho. Então nos quadrinhos ele criou esse nicho também. Eles conseguiram transpor isso, de certa forma, para a série, né? Assim, no quesito geral de adaptação, a série não é um exemplo de fidelidade, assim, mas tem que entender, assim, a Marvel já deixou isso claro trocentas vezes, que o universo de filme e série são, assim, um universo alternativo dos quadrinhos. Então não é o 616, não é o Ultimate, é dos filmes e das séries, pronto. É uma realidade nova, então tem uma cara de série mesmo. E as mídias são diferentes, né? A forma como você vai dar aquela roupagem, os assuntos que você vai abordar numa mídia, não funcionaria na outra, né? Apesar de Luke Cage ter esse pé nas HQs, assim, bem mais forte, tem uma narrativa bem HQ, umas frases bem HQ e um visual extremamente história em quadrinhos. Eu achei exatamente isso, assim, de todas essas séries que elas têm uma pegada mais séria, né? Eles brincam assim, que a Marvel no cinema é colorida, é cheia de bom humor, tem tiradinhas engraçadas, ao contrário da DC. Que é depressiva e sombria. Só que a Marvel na TV, ela segue por essa vertente, mas eu acho que eles fazem um bom trabalho porque eles acrescentam muita seriedade. Né? Eu sempre digo assim, que o Demolidor ele é muito mais uma série de máfia do que de super-herói. Tudo que ocorre ali tem um certo nível de credibilidade, você acredita naquilo, né? É uma coisa crível. É um passivo de acontecer no mundo real, sabe? Sim. Até quando eles começam a acrescentar um pouco os elementos sobrenaturais de Jessica Jones e aqui, mas a atmosfera em si ainda é uma atmosfera realista, né? Tem um pezinho na realidade. Mas eu concordo com o que você disse em relação a esse ser a série mais quadrinhos, né? Eu até citei com você, a gente estava conversando antes, tem uma cena no final da série que é o confronto entre o vilão e o herói, o mocinho. Primeiro que o vilão já assume o uniforme, então assim, ele assume as tintas mesmo de que é uma coisa de quadrinho. Aí fecham a rua, o povo fica em volta torcendo, né, pelo herói. Então você vê que é uma coisa tipicamente de quadrinho. E se você for ver com essa mentalidade, talvez desça melhor, né? Mas eu acho que ele realmente sai do trilho, ele destoa um pouco mais em relação a esse nível de aprofundamento de personagem. E outra coisa que a gente estava falando, né? Vilões são os mais fracos criados até agora. Até agora, Luke Cage assim, teve um bom vilão, assim, principal, e teve outros vilões que não foram tão legais, assim, tão bem aproveitados ou trabalhados. Eles apresentam 3 vilões, é o Boca de Algodão, né, o Cottonmouth, que é o mais interessante, a gente concordou. Pela atuação e pela escrita do personagem mesmo. Só que é uma pena que o que acontece é o seguinte, eles apresentam esse personagem, depois tiram ele da série para apresentar uma ameaça maior, que é o Diamondback, o Kid Cascavel, né? É um nome meio infame, né? Kid Cascavel, eles respeitaram o nome dos quadrinhos. Pois é. Só que assim, você substitui por uma coisa que não é tão interessante. Ainda tem a prima do Boca de Algodão, que é a vereadora. Eu gosto dessa atriz, eu acho ela uma boa atriz, mas é o que a gente estava falando, não foi dado muito o que ela fazer. Né? Isso foi um sentimento constante que eu tive na série. Não exigiu muito dela e... Os outros personagens também, eu acho que eles são até personagens que são desenvolvidos de uma forma interessante, mas eles não aprofundam. Tem um certo momento na série que eles não vão a lugar nenhum. Né? Eu até cito no texto que eu escrevi que o sentimento era de que os vilões estavam perseguindo o próprio rabo. Né? Eles fazem as mesmas coisas e aí parece que tem loop. Né? O arco deles fecha e recomeça de novo e fica assim durante um bom tempo. Outra coisa que a gente concordou é que essa não é uma série para você fazer maratona. De jeito nenhum. Você tem que ver esporadicamente. Se você for ver de uma tacada só, que foi como nós dois vimos,
ela fica muito cansativa. Muito cansativo, você perde até a vontade de acompanhar a série até o final, porque chega lá pro 5º episódio, você já tá meio... Você quer descobrir o que vai acontecer nesse primeiro ato, mas você fica meio desanimado pra ver o final porque ela já descansou. Não que ela seja ruim. Eu também não achei ruim, eu achei longe de ser ruim. É o que eu cito, dentro do panteão das séries da Marvel, foi a que eu achei mais fraca, particularmente. Mas eu achei uma boa série, vale a pena ser assistida, não é dispensável. Eu acho que, inclusive, no trabalho da Netflix, ela, principalmente nessa parte do do Poder Negro, ela dá um empoderamento muito maior à raça negra do que, por exemplo, The Get Down, que eu achei uma série muito medíocre. E você realmente, sim, sabe, eu acho que as crianças vão conseguir, crianças mais ou menos, 18 anos a série, né? Mas os jovens vão conseguir se identificar com o personagem até se pegar num herói, sabe? Sim, é o que a gente estava falando, parece que a parte técnica, né, a cobertura é muito interessante, mas o recheio nem tanto. A caracterização é excelente, o Harlem é muito vivo, né? Você sente aquelas ruas do Harlem. A iluminação da série, da S.A., meio boate, a boate. Cada episódio tem um número musical, digamos. E isso foi uma pegada interessante que a gente não tinha visto antes nas séries da Marvel. E assim, a boate, Harlem's Paradise, que é a boate do Boca de Algodão, é muito legal, a dinâmica. Tem muitos episódios que são passados lá dentro, você sente realmente aquele cenário. Mas assim, os personagens, as tramas, as cenas... Todas as séries da Marvel, essa foi a que eu sentia mais encheção de linguiça. Tem uns trechos que você pensa assim, pô, isso aqui é coisa de cena deletada. Pois é, coisa de bônus. Não tem o que tá fazendo ali, mas deve ser uma pré-determinação do formato, de ser tipo, tem que ser 13 episódios. Infelizmente eu achei que o criador dessa série não pronto pra fazer os 13. É o que a gente estava falando, de repente seria uma série que funcionaria melhor se fossem 8 episódios. 8, 10 no máximo. Entendeu? Com menos episódios eles iam dar o recado deles, ia costurar ali aquele universo, porque precisa estar tudo interligado, sem ser tanta encheção, sem ficar preenchendo lacuna com coisas dispensáveis. Ligar o universo tem a volta da Claire, que até agora é o personagem que aparece em todas elas. Rosário Dawson, né? Temos uma menção no último episódio, bem rápida, ao Punho de Ferro, que é a próxima série, resgatando aquela fase dos heróis de aluguel, do Luke Cage, do Punho de Ferro dos quadrinhos. Tem a menção ao uniforme clássico dele, dos quadrinhos. Sim, isso é muito legal. É uma cena muito boa, tem uma piada sensacional sobre a cor da camisa, inclusive. Tem muitas coisas boas, as referências são boas, porque eles mencionam inclusive o universo cinematográfico da Marvel, né? Acho que tem pelo menos boatos de que talvez se interligue a TV com o cinema, uma partezinha assim no Guerra Infinita em que apareçam os defensores na Terra. Então, por incrível que pareça, o melhor episódio que eu achei, os melhores episódios, são os que mostram o flashback da origem dele, ele na prisão ainda, e o experimento que levou ele a ter esses superpoderes, porque ele é a prova de balas, né? Ele é até conhecido nos quadrinhos, ele era conhecido como Power Man. Isso. Porque a pele dele é muito dura, nada penetra, né? Faca, ele tem como se fosse uma pele de aço, né? De certa forma, um prejuízo, uma desvantagem você ter um herói super poderoso. Porque você pensa assim, se ele é super poderoso, nada pode deter ele. Eu acho que eles têm uma boa saída pra isso. Porque durante a série eu pensei assim, o Demolidor tem ponto fraco, a Jessica Jones tem ponto fraco, os outros heróis urbanos têm ponto fraco, o Luke Cage não tem um ponto fraco, então como é que os vilões vão combatê-lo? Eu achei interessante essa saída, eu achei interessante. O que eles fazem para... já tem um lance assim meio emocional dele, e no final tem aquela coisa que... a gente não vai dar spoiler, mas eles encontram, vamos dizer, o calcanhar de Aquiles do Luke Cage e exploram isso bem. Isso é interessante, deixarem ele vulnerável. Os temas dele, porque são justiceiros esses personagens. Então, assim, o tema apresentado na primeira temporada do Demolidor, na Jessica Jones, e na segunda temporada do Demolidor, nas figuras do Justiceiro e da Elektra, são vertentes levemente inclinados do mesmo ideal de justiça. São personagens que fazem justiça com as próprias mãos. Então, na verdade, eles teriam que achar um novo ângulo pela 5ª vez. Pois é. Então, na verdade, assim, a gente está falando que a série não foi tão boa quanto as outras, mas, na verdade, o criador desse programa, ele teve uma tarefa muito mais difícil, porque já tinha sido feito outras 4 vezes. Então, ele pensou... Essa vai ser a 5ª vez, como é que eu vou tratar esse assunto, sobre qual ângulo eu vou apresentar. Isso é uma coisa que assim, me incomodou um pouquinho, porque na primeira temporada do Demolidor a gente percebe muito isso, o lance o foco da série é ética e moral. A Jessica Jones é abuso e como superar isso. O Luke Cage é meio... Ok, eu posso fazer tudo.
Eu acho que assim, o espírito inicial da série do Luke Cage, nos quadrinhos, ele é conhecido como o herói de aluguel. Então o que acontece? Ele fica na dele, o que acontece ao redor não importa muito a ele, só o que diz respeito a ele pessoalmente. Então ele só vai agir por conta própria, né? Digamos assim, se algo está diretamente me interferindo, eu vou agir. Era um anti-herói bem... E nos quadrinhos o contratavam, né? Ele era pago. Eu acho que na série não pegaram muito essa vertente de... depois dos Defensores ou um pouquinho antes. Seria legal se, né? É uma fase muito marcante daí pra só ignorarem, assim, sabe? Então... Eu acho que se tivessem puxado por esse lado, seria mais interessante. Pessoas virem até ele, ó, tem esse problema aqui, resolve pra mim. E aí ele recebe por isso, porque ele é o herói de aluguel. No geral, assim, a série é boa. Não é pra maratonar, realmente, porque você pode acabar pegando uma ideia errada do seriado. Assim, a gente teve que falar sobre a série, então a gente teve que assistir, assim, no final de semana numa tacada só. Mas foi cansativo, eu acho que pra maioria das pessoas que fez isso, a resposta não tem sido tão boa de uma forma geral. Uma série dispensável, eu acho que por bem ou por mal outro acerto da Marvel, né? A parte técnica é muito boa, inspirada. Serviu para apresentar esse personagem, serviu para levá-lo até a próxima etapa, né? Empurrá-lo até a próxima etapa. O Punhos de Ferro eu acho que vai sair melhor, porque ele tem uma pegada totalmente diferente. Vai seguir por um outro místico, mágico, é muito mais... Tem muito mais apelo do que um rapaz do Harlem batendo nos outros. Vai seguir por uma outra vertente e a união dos quatro no Defensores, a gente vai ver como é que vai ficar, né? Bom, pra finalizar, vamos dar nota pra série de 1 a 10 cervejas. Quantas cervejas você daria pra Luke Cage? Eu daria 7,5, por causa do ritmo. Eu vou dar 7 cervejas, eu achei que foi acima da média, mas é uma série, assim, nada existe no vácuo, como eles dizem, né? E como base de comparação, essa não foi a primeira série, como base de comparação, eu achei que deixou a desejar em relação às outras. Não conseguiu manter tanto nível. As outras eu considero, assim, top do top. Sempre indico pra todo mundo, Luke Cage... Eu acho perfeito, assim. Eu daria 10 cervejas tranquilamente. Luke Cage não empolgou, apesar dos cafés. E isso foi outra coisa, eu achei que todo mundo falou, pô, o nível de sexo vai ser altíssimo na série do Luke Cage. Eu não achei. Teve uma cena no início que foi mais explícita, de resto, eles falam em café. Foi muito mais. Toda hora tinha a cena dos dois juntos, né? Então até nisso eu achei que não cumpriram. Bom, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa opinião sobre o Luke Cage, a nova série da Marvel. Assista, vale a pena, mas não vá com muita sede ao pote. Tem maratona. Não faça maratona. Nosso e-mail vai descer aqui agora, cinemabeerclub@gmail.com. Mande mensagens, dúvidas, sugestões, dizendo se vocês são fãs da Marvel, se vocês estão ansiosos, se vocês já estão vendo os episódios, o que vocês estão achando, se concordam com a gente, não estão curtindo tanto. A gente volta na semana que vem. Curtam o vídeo, compartilhem. Até a próxima. E todo mundo tem um ponto fraco, o nosso pode ser vocês não gostarem desse vídeo.